E se o senhor acha correto a existência de foro privilegiado e se existe de fato essa necessidade. O senhor acha correto também que os ministros do Supremo sejam nomeados pelo Planalto? E, caso negativo, quais seriam os primeiros passos para mudar esse fato? Olha, o do foro privilegiado não é um sinônimo de impunidade, então isso deixa isso muito bem claro. Nós temos até o exemplo aí mencionado da Ação Penal 470, no qual o Supremo Tribunal Federal ele tem um trabalho digno de todos os elogios. Outros casos, até anteriores, em que houve pontuais também condenações de agentes políticos envolvidos em atividades criminais. E também vamos dizer o seguinte, a justiça não funciona somente quando há condenação, né? Porque, como eu disse, ela pode resultar na absolvição, a justiça está funcionando também, depende das provas que existem no caso. Então, a absolvição não é sinônimo de impunidade, necessariamente. Numa perspectiva moral, eu acho que a ideia básica de uma democracia é que todos nós somos indivíduos livres e iguais. Né? E nessa perspectiva da igualdade, o tratamento diferenciado, desigualitário, ele normalmente precisa ter justificativas suficientes para ele passar no teste da igualdade. Eu tenho minhas dúvidas se o foro privilegiado ele passa nesse exame. Um pouco de sabedoria de revista em quadrinho diz lá que quanto maiores os poderes, maior a responsabilidade. E no fundo, o foro privilegiado parece o contrário, e se dá maior proteção quando se tem maiores poderes, maior proteção jurídica, porque a estrutura, como disse, é uma estrutura não preparada para o julgamento desses casos. Talvez no contexto mais simples, né, fossem poucos casos de corrupção envolvendo indivíduos em altas posições do poder, o foro privilegiado não fosse assim tão complicado. Mas num quadro, talvez, de corrupção sistêmica, é um desafio ao Supremo Tribunal Federal conseguir julgar todos esses casos criminais. A própria Ação Penal 470, eu estava lá, estava convocado no Supremo como juiz auxiliar, e isso comprometeu as atividades do tribunal por 6 meses. Foi um caso difícil, foi um caso histórico, mas foi um caso muito difícil para o Supremo Tribunal Federal julgar. Então é difícil pensar se ele tem estrutura suficiente para tratar todos esses casos. Espero que tenha, que consiga resolver. Até o momento tem dado mostras que tem a intenção séria de tratar com seriedade essas questões. E a outra questão, a da indicação dos ministros, né? Olha, esse é um problema. Nosso modelo nós copiamos dos Estados Unidos. Né? Então, o presidente indica e o Senado aprova. É um modelo norte-americano. Nos Estados Unidos mesmo nós estamos vendo toda uma polêmica envolvendo agora a indicação de um novo ministro, novo juiz da Suprema Corte, aqueles novos que são ministros, pelo presidente Obama. Há uma discussão partidarizada sobre isso. E eu não acho necessariamente que seja um sistema ruim, ou nos Estados Unidos ou no Brasil. A grande questão é a alternativa. Né? Se não for esse o modelo, qual é o modelo? Qual é o modelo que nós vamos seguir? Né? Há um modelo de indicação europeu, parte do parlamento indica, parte do judiciário indica, parte do executivo indica. Não sei, os nossos tribunais de contas, lá no Brasil, seguem mais ou menos esse modelo, com a diferença que não tem o judiciário. Não sei se os tribunais de contas são exatamente um modelo a ser seguido, se as indicações são melhores do que as indicações para o Supremo Tribunal Federal. Então, quando se faz essa crítica ao modelo atual no Brasil, é sempre a questão importante é saber a alternativa. Se não for dessa maneira, qual seria a melhor maneira? Transformar isso numa carreira judiciária? O juiz segue numa carreira judiciária até o Supremo Tribunal Federal? Não sei se seria viável,
Também não sei se seria desejável, porque haveria uma certa homogeneização também de uma espécie de juiz da Suprema Corte. Agora, o que é importante é que essas escolhas sejam bem feitas pelo presidente, e quando a escolha for feita, quer boa ou não, o Senado assuma um papel de um verdadeiro escrutínio. E que a sociedade civil, também a imprensa envolvida, ela realize um controle, realize uma eventual censura de uma escolha que não tenha sido bem feita. Né? Se houver essa movimentação da sociedade democrática em cima das escolhas para exercer um controle, o modelo pode funcionar. Né? O importante é que isso seja tratado com bastante transparência. E vendo assim as escolhas que foram feitas no Supremo Tribunal Federal, não vejo ser muito, não que me caiba algum papel nisso, mas normalmente as escolhas são boas, não são indicadas pessoas de qualidade moral e jurídica ao Supremo Tribunal Federal. Gente que a gente nunca imaginou que fosse parar na cadeia no Brasil. E, no entanto, não vimos até agora a condenação de nenhum político. Como se explica esse atraso? Doutor Drauzio, só me permite aqui uma tietagem, adoro o seu livro lá. Aquele livro do Carandiru, né? Especial, muito... O Devorador de Livros. Sensibilidade humana incrível. Mas, enfim, alguns políticos, na verdade, foram condenados. Né? Aquele indivíduo que eu mencionei, por exemplo, é um ex-deputado, ele foi condenado, mas o número, comparativamente, tem sido menor. Nós temos um sistema no Brasil, que é o do foro por prerrogativa de função, que alguns chamam de foro privilegiado. Então, determinados agentes políticos, por força do cargo, respondem perante fóruns especiais. Nos casos dos nossos parlamentares federais, respondem perante o Supremo Tribunal Federal. O que eu vejo, o Supremo Tribunal Federal, ele tem trabalhado intensamente nesses casos, cabem todos os elogios possíveis ao Supremo Tribunal Federal, mas o grande problema é que o Supremo Tribunal Federal ele tem uma série de funções além dessa. Então, é um tribunal constitucional, um tribunal para discutir questões constitucionais, e é muito difícil para um tribunal com essa função cuidar desses casos, eu chamaria ordinários, que é o mesmo papel de um juiz criminal de primeira instância. Então, isso faz com que haja uma maior lentidão no tratamento desses casos no Supremo Tribunal Federal, por questões estruturais. O próprio caso da Ação Penal 470, entre o recebimento da denúncia no Supremo e o julgamento foram 6 anos. Havia um problema de falta de vontade da Corte em julgar aquele caso? Eu não diria que não. Pelo contrário, o relator do caso, que era o ministro Joaquim Barbosa, sempre se mostrou intensamente motivado para querer julgar aquele caso. Mas, estruturalmente, não dá para se esperar do Supremo Tribunal Federal a mesma celeridade do juiz de primeira instância, como disse, pela questão estrutural. Então, o julgamento colegiado, eles têm muitos outros processos. Então, e o que eu vejo, assim, a minha percepção, é que, apesar dessas dificuldades, estão tentando dar um tratamento prioritário a esses casos. Mas, estruturalmente, é complicado. Ok, então agora eu vou... Nos Estados Unidos ou no Brasil, a grande questão é a alternativa. Né? Se não for esse o modelo, qual é o modelo? Qual é o modelo que nós vamos seguir? Há um modelo de indicação europeu, parte do parlamento indica, parte do judiciário indica, parte do executivo indica. Não sei, os nossos tribunais de contas
lá no Brasil seguem mais ou menos esse modelo, com a diferença que não tem o judiciário. Não sei se os tribunais de contas são exatamente um modelo a ser seguido, se as indicações são melhores do que as indicações para o Supremo Tribunal Federal. Então, quando se faz essa crítica ao modelo atual no Brasil, é sempre a questão importante é saber a alternativa. Se não for dessa maneira, qual seria a melhor maneira? Transformar isso numa carreira judiciária? O juiz segue numa carreira judiciária até o Supremo Tribunal Federal? Não sei se seria viável, também não sei se seria desejável, porque haveria uma certa homogeneização também de uma espécie de juiz da Suprema Corte. Agora, o que é importante é que essas escolhas sejam bem feitas pelo presidente e quando a escolha for feita, quer boa. Numa perspectiva moral, eu acho que a ideia básica de uma democracia é que todos nós somos indivíduos livres e iguais, né? E nessa perspectiva da igualdade, o tratamento diferenciado, desigualitário, ele normalmente precisa ter justificativas suficientes para ele passar no teste da igualdade. Eu tenho minhas dúvidas se o foro privilegiado ele passa nesse exame. Um pouco de sabedoria de revista em quadrinho diz lá que quanto maiores os poderes, maior a responsabilidade. E no fundo, o foro privilegiado parece o contrário, e se dá maior proteção quando se tem maiores poderes, maior proteção jurídica, porque a estrutura, como disse, é uma estrutura não preparada para o julgamento desses casos. Talvez no contexto mais simples, né, que fossem poucos casos de corrupção envolvendo indivíduos em altas posições do poder, o foro privilegiado não fosse assim tão complicado. Mas num quadro, talvez, de corrupção sistêmica, é um desafio ao Supremo Tribunal Federal conseguir julgar todos esses casos criminais. A própria ação penal 470, eu estava lá, estava convocado no Supremo como juiz auxiliar, e isso comprometeu as atividades do tribunal por 6 meses. Foi um caso difícil, foi um caso histórico, mas foi um caso muito difícil para o Supremo Tribunal Federal julgar. Então é difícil pensar se ele tem estrutura suficiente para tratar todos esses casos. Espero que tenha e que consiga resolver. Até o momento tem dado mostras que tem a intenção séria de tratar com seriedade essas questões. E a outra questão é a da indicação dos ministros, né? Olha, esse é um problema. Nosso modelo nós copiamos dos Estados Unidos. Então, o presidente indica e o Senado aprova. É um modelo norte-americano. Nos Estados Unidos mesmo nós estamos vendo toda uma polêmica envolvendo agora a indicação de um novo juiz da Suprema Corte, aqueles novos que são ministros, pelo presidente Obama. Há uma discussão partidarizada sobre isso. E eu não acho necessariamente que seja um sistema ruim. Se o senhor acha correta a existência de foro privilegiado e se existe de fato essa necessidade, o senhor acha correto também que os ministros do Supremo sejam nomeados pelo Planalto? E, caso negativo, quais seriam os primeiros passos para mudar esse fato? Olha, o do foro privilegiado não é um sinônimo de impunidade, então isso deixa isso muito bem claro. Nós temos até o exemplo aí mencionado da ação penal 470, no qual o Supremo Tribunal Federal fez um trabalho digno de todos os elogios. Outros casos, até anteriores, em que houve pontuais também condenações de agentes políticos envolvidos em atividades criminais.
E também vamos dizer o seguinte, a justiça não funciona somente quando há condenação, né? Porque, como eu disse, ela pode resultar na absolvição, a justiça está funcionando também, tudo depende das provas que existem no caso, né? Então, a absolvição não é sinônimo de impunidade necessariamente. Ou não, o Senado assume um papel de um verdadeiro escrutínio. E que a sociedade civil, né, também a imprensa envolvida, ela realize um controle, realize uma eventual censura de uma escolha que não tenha sido bem feita, né? Se houver essa movimentação da sociedade democrática em cima das escolhas para exercer um controle, o modelo pode funcionar, né? O importante é que isso seja tratado com bastante transparência. E vendo assim as escolhas que foram feitas no Supremo Tribunal Federal, não vejo ser muito, não que me caiba algum papel nisso, mas normalmente as escolhas são boas, nós são indicadas pessoas de qualidade moral e jurídica ao Supremo Tribunal Federal. Gente que a gente nunca imaginou que fosse parar na cadeia no Brasil. E, no entanto, não vimos até agora a condenação de nenhum político. Como se explica esse atraso? Doutor Drauzio, só me permite aqui uma tietagem, adoro o seu livro lá. Aquele livro do Carandiru, né?